Então, nesse caso, estudar não vai ser o suficiente para você ser aprovado. Muitos estudantes pensam que para ter sucesso, para ter aprovação, para conseguir resultados, tem que apenas estudar. Esse é um erro terrível e eu vou te dizer por que você só estudar não vai fazer você ser aprovado. Estudar não vai te fazer ser aprovado. Se você senta e estuda só por estudar, estuda muitas horas, 2, 3, 4, 8 horas por dia e não consegue absorver conhecimento, então de nada adiantou você passar todas essas horas estudando. Pensa comigo, o seu tempo, ele é uma coisa finita, ele é uma coisa que acaba, ele é uma coisa que realmente não é ilimitado. Até onde eu sei, você vive apenas uma vez. Pode ser que você tenha outra vida, enfim. Então quer dizer que você vai gastar uma parte finita de um dos bens mais valiosos que você tem, que é o seu tempo, e para estudar de forma errada. Você simplesmente senta, estuda. O que vai acontecer é que você já falhou, você não vai falhar, você já falhou. Com a falha, você tem que entender que você não pode simplesmente estudar, sentar e estudar, estuda. Esse é um pensamento simplório que é muito aplicado pela sociedade, que tudo agora no nosso cotidiano tem que ser resolvido de forma simples. Senta e estuda, tu não consegue passar porque tu não estudou. Não é bem assim. O que você tem que entender é que você tem que aprender. Você tem que ter o seu movimento de aprendizagem. Não adianta nada você estudar todas essas horas se você não absorveu aquele conhecimento. É por isso que eu falo que estudar, só por estudar, não vai te fazer ser aprovado. Você pode estudar horas, dias, meses, passar um ano estudando. Se você não retém muito bem esse conhecimento, você não vai conseguir obter resultados. Essa é a verdade, tá? Então, vamos imaginar a seguinte situação. Você começa a estudar, você senta, estuda. Algumas horas depois, você simplesmente esqueceu absolutamente tudo o que você estudou. Por que isso acontece? Porque você não reteve o conhecimento, porque você não reteve as coisas que você aprendeu. Na verdade, que você não aprendeu. Porque quando você aprende de verdade, quando você realmente aprendeu aquele assunto, é porque você absorveu de tal forma que realmente ela dificilmente vai sair da sua mente. Bora imaginar como funciona esse mecanismo de aprendizagem. Você senta e começa a estudar. E aí você precisa obter algumas técnicas. Eu vou falar disso daqui a pouco. Você tem que começar a estudar. E aí você vai ter acesso a uma série de informações. Quando você tem acesso a essas informações, o que vai acontecer é que seu cérebro vai armazenar ou não essas informações. E o que vai definir que você vai pro seu cérebro que você vai armazenar essas informações? É basicamente o grau de importância que você dá para essas informações. Por exemplo, você estudou matemática, você estudou ali matemática financeira, juros compostos, um exemplo aleatório aqui. Você começa a estudar juros compostos. Você estudou, fez exercícios, foi bem fundo, passou ali 2, 3 horas estudando só juros compostos, realmente martelou. E você mostrou para o seu cérebro que você tem dá um certo valor para essa matéria. Um tempo depois, você ficou 2, 3, 4, 5 semanas sem ver nada de juros compostos, ou você nunca mais viu juros compostos na sua vida, você nunca mais reestudou, porque você achou que era suficiente ter estudado apenas aqueles juros compostos, aquelas 2, 3 horinhas de juros compostos já foi o suficiente. O que vai acontecer? O seu cérebro vai interpretar isso como uma informação que não tem muito valor para você, afinal você nunca mais teve acesso a ela, você nunca mais voltou para usar essa informação. Se você não volta para revisar, o seu cérebro vai interpretar que você não está usando aquilo, que aquilo não é importante. E se ele não é importante, ele precisa liberar espaço. Ele não pode armazenar tudo que você vê e estuda, porque senão você ia ter um tilt nervoso. Então, é muito importante que você entenda que o seu cérebro ele vai descartar. Isso é uma defesa natural do seu cérebro. Então, se você viu a matéria uma vez, se você não voltar para revisar essa matéria, o que vai acontecer é que o seu cérebro vai, jogar fora esse conteúdo. Quando ele joga fora esse conteúdo, você esqueceu. E aí, meu amigo, aquelas 3, 4 horas que você passou estudando juros compostos não valeram de nada. E o que você tem que fazer agora? Poxa, estudei 2, 3, 4 horas, você achou suficiente? Pô, fiquei bacana. Mas daqui a 2 dias, pega o seu caderno e dá, olha, juros compostos, eu vou
de novo. 2 dias depois, olha, Judas Composto, passa 10, 15, 20 minutinhos ali, só revendo aquele material que você viu em 4 horas, por exemplo. É muito importante que você faça isso para você fixar no seu cérebro tudo o que você aprendeu. Você consegue compreender que só estudar não é o suficiente para você ser aprovado? Estudar não vai ser o suficiente para você ser aprovado. Você vai precisar fazer muito mais, que é realmente revisar, ter um planejamento, porque se você simplesmente sentar e estuda por estudar, você vai fracassar, como eu falei anteriormente, tá bom? Então, essa absorção é muito importante. Pode ser que nessa sua primeira sessão de estudo, você vai lá, estudou, fez exercício e passou um tempo, um dia, 2 dias, você vai pegar e puxar pela memória tudo o que você estudou. E aí você vai perceber as coisas que estão faltando, algumas coisas que realmente ficaram como lacunas no seu estudo. O que você tem que fazer? Pegar e revisar, porque você tem que preencher essas lacunas do seu aprendizado. Seu aprendizado não é linear, você não vai aprender tudo de uma vez, você vai aprender pedaços. E esses lacunas que ficam entre esses pedaços de aprendizado, você tem que, na sua revisão, voltar e realmente fazer uma reabsorção desse conteúdo. Então é por isso que você precisa estudar 2, 3, às vezes até 4, 5 vezes o mesmo conteúdo para poder absorver com qualidade. Existe uma coisa que influencia muito na hora da absorção desse conhecimento. Você não é obrigado a amar de paixão todas as matérias. Você não é obrigado a amar matemática, você não é obrigado a amar geografia, filosofia, mas é essencial que você não odeie essas matérias. Por quê? Quando você odeia uma matéria, você está falando para você mesmo, ou seja, para o seu cérebro, que aquela matéria não é importante. Porque se você odeia, você quer distância. E se você quer distância, seu cérebro vai entender isso. E aí o seu cérebro, como um bom amigo seu, vai criar mecanismos de defesa para que você não sofra mais. Porque quando você estuda matemática e você odeia matemática, você está sofrendo, é um castigo, é uma tortura. E aí o seu cérebro, que é seu amigo, ele vai falar e vai bloquear. Então, se eu estou sofrendo com isso, por que eu tenho que ficar estudando isso? Não, negativo, você não vai ficar estudando isso. Então, o simples fato de você colocar na sua mentalidade de que você precisa não necessariamente gostar, mas não odiar, já vai vai desbloquear muito sistema de aprendizagem para você. Eu quero te convidar para participar de todas as nossas comunidades, tem link aqui na descrição, vai dar uma olhada, dá uma olhada no nosso Instagram também, vai aparecer aqui no card, aqui em algum lugar dessa tela, e tem link na descrição, porque lá tem conteúdo absolutamente todo o dia. Vai aparecer mais 2 vídeos para você continuar assistindo aqui e continuar na sua caminhada para ser um estudante melhor. Até a próxima!